Opa, meus queridos, tudo bom com vocês? Bom, você já imaginou um mundo sem Deus, um mundo em que as pessoas se esqueceram do Criador, ou um mundo em que as pessoas têm uma fé fora dos padrões estabelecidos pelo próprio Criador? Imagina uma sociedade totalmente ateia, uma sociedade que não crê no divino. Esses são dilemas que eu pretendo estar tratando nesse vídeo. Bom, se você não me conhece, meu nome é Fabrício, eu sou estudante de teologia e aqui no canal nós buscamos falar principalmente das coisas eternas. Se você gosta desse estilo de vídeo, eu já te convido a vir caminhar comigo, se inscrevendo no canal, deixando seu like, ativando o sininho das notificações. Bom, muitas vezes na Bíblia nós vemos o povo andando longe de Deus, as pessoas andando longe de Deus. Como, por exemplo, os hebreus no deserto, né, em determinado momento, eles esquecem de Deus e criam para si o seu próprio ídolo ali, que era um bezerro de ouro. Isso mostra que eles não criam no Senhor como o único Senhor, mas eles achavam que qualquer criatura que eles criassem ali poderia servir. Mas na verdade não deu certo. Depois disso tudo, a ira do Senhor veio sobre eles e muitos deles acabaram pagando com a própria vida até por conta disso. O que dizer quando nós lemos, por exemplo, o livro de Juízes, né? Juízes, a Bíblia diz que depois de Josué surgiu ali uma geração que não conhecia ao Senhor. Então aquela geração era uma geração idólatra. E também a Bíblia vai dizer várias vezes uma frase que é mais ou menos assim: naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia melhor. Quer dizer, a sociedade fazendo aquilo que para ela parece melhor, aquilo que talvez agrada mais. A perspectiva da época, né, e do contexto. Nós vemos atrocidades como, por exemplo, em Juízes capítulo 19, que mostra uma atrocidade muito grande que um levita, né, que era para ser um homem de Deus, acaba fazendo com uma concubina que, no caso, era como se fosse um amante ali na época. Esse é um reflexo de quando nós estamos longe de Deus, quando nós não acreditamos que Deus é o nosso Senhor, que Ele é o Criador e que Ele estabeleceu como nós devemos seguir. Essas coisas acontecem. Aqui um exemplo muito clássico da Bíblia, que é o exemplo do rei Salomão. Ele foi um homem cheio de sabedoria. O próprio Deus deu sabedoria a ele, mas por algum motivo ele não conseguiu ser feliz na sua vida. Ele não conseguiu concluir a sua trajetória de forma feliz, contente com aquilo que havia acontecido, com as coisas que ele havia feito. Ele teve todas as mulheres que queria, mas parece que nada disso saciava. Ele teve riquezas, mas continuou se sentindo um homem pobre. E eu quero estar discutindo com vocês principalmente o livro de Eclesiastes, que é um livro que muitos estudiosos acreditam ter sido escrito pelo rei Salomão. Ele vai falar da falta de propósito na vida sem Deus. Já no versículo 2 do capítulo 1, ele já começa dizendo: vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. A palavra aqui para vaidade significa sopro, significa vento, quer dizer algo passageiro, algo que passa e que você não pode segurar, você não pode ter o controle. O livro leva um tom assim bem melancólico do início ao fim, sempre mostrando que debaixo do sol tudo é vaidade, quer dizer, tudo é passageiro. Quando não tem Deus na jogada, tudo se torna sem sentido. Quer dizer, um mundo em que as coisas passam, né? Por exemplo, esse papel que está na minha Bíblia, ele passa, ele vai passar. Mas a verdade contida nele, creio que é uma verdade eterna, porque fala das coisas de Deus, fala daquilo que Deus estabeleceu. Mas realmente nessa terra tudo é passageiro. Para Charles Spurgeon é muito fácil se esquecer do seu Criador. E Salomão vai dizer isso: olha, lembre-se do seu Criador no dia da sua mocidade, para que não venham os dias em que dirá, não tenho neles prazer. Para Spurgeon, comentando sobre esse texto, é muito
fácil você se esquecer do seu Criador. É muito fácil você tomar outro rumo. Quando a gente vai para o Novo Testamento, Jesus ele vai dizer, olha, eu sou a porta das ovelhas. Ele vai dizer também como é estreita a porta que leva à salvação. Quer dizer, é muito mais fácil você seguir outro rumo, outro caminho, do que seguir aquilo que Deus de fato tem para você, seguir o seu chamado. E quando você não segue o seu chamado em Deus, você acaba, por muitas vezes, seguindo a si mesmo. Você acaba olhando para a própria existência, né? Se você é ateu, você acaba tratando a sua existência como fruto do acaso. Você precisa de uma certa fé até para acreditar nessas coisas. É necessário uma certa fé para acreditar que o certo é aquilo que o seu coração está dizendo. Quer dizer, você está tendo fé no seu coração, você está tendo fé na sua própria direção. Você não está adorando a Deus, mas você está adorando a algum ídolo, que pode ser você mesmo, por muitas vezes. Salomão, no final de sua história, ele coloca um tributo altíssimo para as pessoas da época. E quando vem o seu filho, o rei Roboão, ele coloca ainda mais alto esse imposto, que faz com que o reino venha a se dividir, gera muitas consequências. A falta de sabedoria, a falta do uso da sabedoria que Deus havia dado. Quer dizer, podemos ter até sabedoria, podemos ter o Espírito Santo morando dentro de nós até. Mas se nós não dermos valor a isso, a palavra diz que a quem muito foi dado, muito será tirado. Queria ler para vocês também a conclusão do livro, que vai estar no capítulo 12, o versículo 12, que vai dizer: E tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer seja más. Quer dizer, uma sociedade que às vezes diz que não existe Deus, uma sociedade que por muitas vezes vai se declarar ateia, um dia terá na sua frente o juízo de Deus. Um dia ela vai encarar a realidade como um carro que encara um muro e não haverá para onde correr. É o que a palavra diz basicamente. E que tudo que nós devemos fazer é temer ao Senhor. É dizer, olha, existe um Deus sobre todas essas coisas. Porque por muitas vezes a sociedade se esquece do Senhor. O liberalismo teológico, que é um dos movimentos mais novos, né, que às vezes vai distorcer, vai dizer que Jesus não chegou à morte ou que ele não ressuscitou, é algo assim mais atual, só que desde aquela época, da criação do mundo, que existem pessoas que desacreditam do Senhor. E essas pessoas vão pagar alto preço se elas não se arrependerem, infelizmente. Quantos líderes, quantos reis, né? Se a gente pega reis da época de Saul, por exemplo, ele tirou a sua própria vida. E se a gente vê líderes da atualidade, isso acaba acontecendo com eles também. Quer dizer, pessoas que o Senhor colocou em uma posição, mas que elas não seguiram a vontade de Deus. Isso é muito triste. Isto mostra uma sociedade, um núcleo de pessoas que não estão dispostas a fazer nada para agradar o Senhor. E que tudo que fazem é na força do próprio braço também. Quando fazem o bem, esperam algo em troca. Se fazem o bem sem Deus, na verdade não estão fazendo muita coisa, porque isso não agrada ao Criador diretamente. As nossas melhores obras, elas são como trapos imundos. Não adianta eu me dizer um ateu, eu até conhecer os escritos bíblicos, e eu não praticar isso, e eu não amar a Deus sobre todas as coisas. Como que eu vou amar ao meu próximo se o meu Criador, aquele que me criou, eu não amar? Até por isso, pessoas como Spurgeon vai bater na tecla de que não adianta nós sermos ateus funcionais, pessoas que às vezes frequentam até igrejas, mas agem como se não frequentassem, como se não fossem cristãs.
Nesse sentido, John Piper fala também sobre isso, apoiando mais ou menos a mesma visão que Spurgeon, mostrando que a pessoa que começa a fazer as coisas com Deus, ela está, na verdade, usando aquilo que Deus a deu, aquilo que é uma bênção de Deus para ela mesma, em torno do próprio ego. E esses teólogos mostram que tem dilemas que as pessoas não podem explicar, que por muitas vezes a própria ciência não vai conseguir explicar, como por exemplo a transformação de uma pessoa que nasce de novo, que recebe o Espírito Santo. Então, nosso papel é de fato reconhecer ao Senhor, é de fato temer a Deus e crer que Ele tem tudo, que Ele é tudo em nossas vidas. E eu fecho esse vídeo com a triste frase do salmista, que vai dizer que o ímpio em sua arrogância não investiga e diz não haver Deus. Que nós possamos crer que há um Deus soberano sobre tudo, ao qual nós devemos ser submissos. O vídeo foi esse, eu espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Se sim, eu peço que se inscreva no canal, ative as notificações e até a próxima.